Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar de uma groselha que foi dita em meu nome ontem no programa de esportes em Dourados. E como ninguém me procurou, né, para pedir desculpa ou para dizer que eu vou ter direito de resposta, eu vou usar o canal da Rádio Futebol na Canela para explicar o que aconteceu. Antecipadamente peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Ontem eu trouxe informação no WhatsApp, nas listas de transmissões do WhatsApp, que o operário, na reunião que fez na segunda-feira, decidiu que não vai permitir entrada de vuvuzela, ou eu até fui gentil em dizer vuvuzela, né? Quando na verdade é buzina de caminhão, buzina de carro, que foi usada lá em Dourados pela torcida do DAC. É bom lembrar que a segurança é de responsabilidade do mandante. O mandante pode definir o que ele acha seguro ou não para entrar no estádio de futebol. A polícia já veta algumas coisas e o operário afirmou que vai orientar a segurança e também o policiamento sobre o que será permitido entrar ou não no estádio Jacques da Luz. E eu conversei com um dos diretores do operário exatamente porque foi muito incômodo o barulho, que incomodou muita gente, inclusive o torcedor do Dourados. E divulguei isso ontem nas redes sociais e disse que pedi em meu nome, essa situação. E em nome da Rádio Futebol na Canela. Assista o vídeo, a parte que eu deixo bem claro que pedi em meu nome essa situação da vuvuzela, e acompanhe o que o Paulo Wagner, coordenador de esportes da Grande FM, disse no programa da Grande ontem sobre a Associação dos Cronistas Esportivos. Agradecendo aí a direção do operário, que gentilmente atende uma solicitação minha em particular, mas também da Rádio Futebol na Canela e de quem gosta de futebol, porque o que fizeram em Dourados, cara, insuportável. Incomodou inclusive o torcedor do próprio Dourados. Aqui tem informação. Isso vai se desenrolar. Eu acho que o mais importante é que a grande preocupação, que deveria ser inclusive do Thiago, é garantir as condições nossas de trabalho lá dos profissionais de imprensa naquela porcaria que é aquele estádio Jacques da Luz lá, por exemplo, que não tem cabines adequadas para acomodar a imprensa, não tem, por exemplo, os repórteres vão trabalhar em campo, se pegar um dia de chuva não tem sequer um abrigo para os repórteres ficar em campo, que você tem uma dificuldade tremenda lá de você poder fazer o teu trabalho, porque lá você não pode ficar em determinados locais, você tem que ficar atrás dos gols, e aí você tem essa limitação de trabalho ficar nos bancos de reserva, né? Ficar no banco de reserva junto com os atletas das equipes. Então, acho que a SEMES, através do Thiago e também do Antônio Coque, tem outras coisas muito mais importantes de se preocupar do que com vuvuzela, com buzina de torcedor que está lá, né? Ou seja, tem gente se preocupando demais com o que não deve, com aquilo que deveria, não se preocupa. Se preocupar, como aconteceu aqui na cidade de Dourados, que cronista entre aspas, né? Pessoa trabalhando, transmitindo o jogo sem estar credenciado na SEMES e foi permitido quando deveria ter chamado a polícia e tirado esse cidadão lá da cabine, porque se ele não está credenciado, ele não tinha autorização para estar naquele local e aí não se faz absolutamente nada. Então, ou seja, são essas situações que precisa ser vista pela associação e não ficar querendo cuidar coisa de torcedor, que isso é coisa como o Cristiano disse, é coisa para a polícia, é coisa para outro setor. Não cabe a ninguém da imprensa ficar tentando regular aquilo que o torcedor vai fazer ou não lá na arquibancada. Então, essa aqui é o manifesto minha como coordenador de esportes da equipe da Rádio Grande FM, totalmente contrário a esse posicionamento do Thiago, e se ele estiver falando em nome da SEMES também, totalmente contrário ao posicionamento da SEMES em relação a este assunto. Com relação ao... Paulo Wagner abriu o microfone sem se preparar para o programa, né? Infelizmente no Mato Grosso do Sul tem muita gente que abre o microfone sem se preparar, sem pauta, sem saber nem do que está falando. E aí falou um monte de groselha. A pior coisa é a desinformação, né? Se ele tivesse visto o meu vídeo, ele não teria falado a bobagem que falou sobre a SEMES, porque eu não usei o nome da SEMES hora nenhuma, né? Hora nenhuma. Mas o que mais tem é gente que abre o microfone para falar bobagem. No Mato Grosso do Sul mais ainda. E ele é um cronista antigo, né? 715 anos como cronista e comete esse erro de falar sem assistir, sem ver, sem ouvir. Vai pelo que os outros falam, né? Lamentável, né? A falta de compromisso com a verdade do jornalista, radialista e coordenador da equipe de esportes da Grande FM, Paulo Wagner, distorcendo o que foi claramente dito por mim, que em nenhum momento, eu falei em nome da SEMES.
Outra coisa, o que o Paulo Wagner acha que eu tenho que fazer ou não, não é da conta dele. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu penso assim e acabou. Não tenho. Não devo satisfação das coisas que eu penso pra ninguém. Do mesmo jeito que a forma como o Paulo Wagner pensa é problema do Paulo Wagner. Se eu acho que a vuvuzela incomoda, eu vou atrás daquilo que me incomoda para impedir que me incomode. É bem tranquilo isso, é meu direito. Eu não me meto no direito de ninguém. Quem é o Paulo Wagner na fila do pão para se meter no meu direito das coisas que eu acho ou não saudáveis para o campo de jogo? A polícia de Dourados, por exemplo, acha que tampa de garrafa não é saudável em Dourados. Por que ele não detona o comandante da polícia? Né? Agora uma outra coisa, né? Paulo Wagner, velho na crônica e não sabe como funciona. A questão do Silva Júnior, não sei por que ele não citou o nome do cronista, que não estava credenciado. Silva Júnior, tá com medo do Silva Júnior? Fala o nome do cara. Silva Júnior, não tem credencial. A responsabilidade de quem entra é da segurança do clube mandante. Lá na portaria do Douradão, não tem segurança da SEMES. Não tem, você tem que passar pela segurança do clube. Porque o responsável, segundo a lei geral do esporte, talvez o Paulo Wagner não saiba como funciona a segurança dentro do estádio, né? Não custa ler, não custa assistir para não falar groselha no ar. É do clube mandante. Lá na portaria do estádio, o Silva Júnior entrou. Alguém deixou ele entrar. Ou ele tem que apresentar o ingresso ou a SEMES. Na porta das cabines, tinha que ter uma segurança do Dourados. Ele entrou porque o Dourados deixou entrar. Aqui em Campo Grande, se ele chegar no estádio, a segurança do operário vai pedir para ele ou a SEMES ou o ingresso. Sem a SEMES, ele vai ficar na arquibancada junto com o torcedor. Não é a SEMES que tem que impedir ou chamar a polícia. Não. Poderia sim o Coca chamar a segurança do Dourados? Poderia. Mas o Coca preferiu não causar confusão. Então, o Paulo Wagner mostrou um total despreparo, um show de desconhecimento, né? É uma porcaria realmente aqui o Jacques da Luz, em várias situações a gente aborda sempre. Agora, em Dourados não tinha luz na tomada de várias cabines. Eu nunca vi o Paulo Wagner reclamar. Né? Nunca vi o Paulo Wagner reclamar. Ao contrário do que nós aqui reclamamos quando não tem luz, quando tá suja a cabine, quando o portão tá fechado, né? Então falta um pouquinho de capacidade na hora de abrir o microfone, de ter informação na mão, para não falar bobagem, para não falar groselha. Infelizmente, ontem o meu nome foi vítima de um jornalista despreparado que abriu o microfone sem ter assistido o vídeo que eu fiz. Lamentavelmente. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.